Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no Mundo dos Caçadores. O Conselho da Presidência, mais conhecido como os Zodíacos, são um grupo seleto de pessoas que foram escolhidas a dedo pelo presidente Netero. Para falar a verdade, o ex-presidente Netero. E talvez se você seja novo aqui no mundo de Hunter x Hunter, por essas bandas aqui, o Netero já foi considerado o usuário de NEM mais poderoso do mundo de Hunter x Hunter. Sem contar que a sua visão, o seu olhar em relação às demais pessoas era um pouquinho distorcida. Isso porque muitos afirmam que, pelo Netero ter adquirido uma força tão absurda e sem igual, ele meio que perdeu o senso de noção de força. E podemos ver isso por um relato de uma ex-aluna do próprio Netero, que é a Bisque. Se o Netero te der uma missão que ele diz que seria feita em um mês, é porque o normal seria conseguir terminá-la em um ano. E ainda temos mais um exemplo do próprio Pariston, que era vice-presidente do Netero e também membro do Zodíaco. O presidente Netero era tão poderoso, mas tão poderoso, que ele infelizmente perdeu o seu senso de noção em relação aos demais por causa da sua força. Apesar do contexto disso aqui que o Pariston disse ser um pouquinho distorcido na ocasião, de qualquer forma faz total sentido. Dito isso, o que podemos esperar do Zodíaco, os seus conselheiros, as pessoas com a qual ele escolheu a dedo? Com certeza que sejam ótimos usuários de NEM. Então no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, para falar a verdade. Eu tô indo contra o que geralmente eu acho, que é palpitar e dar opiniões sem embasamento sobre as coisas, que nesse caso é dizer e tentar determinar qual seria o tipo de aura dos membros do Zodíaco. E para isso é lógico que eu não vou que nem um louco e sem direção. Eu vou utilizar 3 argumentos para tentar determinar a aura dos membros do Zodíaco. Primeiro, eu vou utilizar a análise de personalidade do Hisoka. Eu sei que ela não é 100% confiável, mas eu acho que para o propósito desse vídeo aqui vai poder dar um norte pra gente. Mas eu sei que não dá para se embasar totalmente nesse argumento. A segunda é que eu vou utilizar as aparições dos membros do Zodíaco. Foram poucas aparições até o momento, mas eu acho que dá pra gente tirar bastante coisa também. E a terceira são as suas especialidades, o que cada um faz, qual o tipo de Hunter que cada Zodíaco é. Eu vou utilizar também para poder determinar o seu tipo de aura. Bom, dito isso, eu quero aproveitar e dedicar um espaço desse vídeo aqui aos membros, aos Hunters que decidiram apoiar este canal aqui de uma maneira mais direta. Muito obrigado pela moral, galera. Muito obrigado pela força. Muito obrigado também por acreditar no projeto. Tamo junto. E galera, o link para o Discord do canal tá na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse, será muito bem-vindo ou bem-vinda. A galera sempre tá trocando uma ideia lá. O intuito é sempre reunir pessoas que são fãs de Hunter x Hunter e discutir diversas coisas e aspectos desse mundo maravilhoso. Então, se você quiser, será muito bem-vindo, bem-vindo. Link na descrição desse vídeo. Quero aproveitar também e te lembrar de você deixar um likezão aqui nesse vídeo, que ajuda muito com o crescimento do canal. Te convido também a se inscrever nesse canal aqui, que é totalmente focado em Hunter x Hunter. E por último, não menos importante, compartilhar esse vídeo aqui para mais pessoas. Então vem comigo e bora tentar determinar qual seria a aura de cada membro do Zodíaco. Acho que para a gente poder começar essa lista aqui, acho que nada mais sensato do que a gente começar com a atual presidenta da Associação de Caçadores, Shadow Yorkshire. A Shadow se mostrou bastante perspicaz, muito inteligente e bastante calma também. Ela sempre se manteve serena, mas ela perdeu um pouco da sua calma em alguns momentos quando estava com o Pariston. E ela se mostrou muito nervosa e inconformada. Isso aqui já dá um indício de materializador. Aquela casca fria, tranquila e serena, mas por dentro fica nervoso e muito bolado com as coisas que estão acontecendo. Sem contar também que ela mantém muitos passos lógicos e tudo mais. Isso também tem a ver com manipulação. Agora, se a gente colocar aqui na equação que ela é uma Hunter de doenças incuráveis, eu tenho 4 possibilidades de grupo de aura para ela. Seria aprimoramento, transmutação, materialização e manipulação. E talvez você possa até pensar em emissão, mas eu estou descartando porque tem outros emissores nessa lista e eu acho também que ela não tem nada a ver em questão de personalidade, por isso que eu já descartei. Em questão de habilidades, o aprimoramento daria para fazer habilidades de cura, a transmutação também vejo isso, a manipulação também vejo.
Mas vamos aqui por eliminação. Aprimoramento, acho que a personalidade dela não tem nada a ver, eu já tô meio que descartando também. O mesmo vai valer para transmutação, eu acho que ela não tem nada a ver com uma transmutadora, isso segundo a análise do Hisoka, é claro. Já em relação à manipulação, acho que a Shadow tem sim algumas características, essa questão lógica e tudo mais, mas eu não acho que ela vai para esse lado também. Eu acho que ela tem muito a ver com materialização. Outra coisa foi o diálogo da Shadow com o Beyond, ela sempre vai argumentando, sabe, muito pragmática e sempre raciocinando, pensando no que o Beyond tá pensando em fazer, no que ele quer dizer, sabe, muito materializador, sabe, muito fria, muito lógica com o que ela tá fazendo. E aí é como eu falei, sem contar que sempre ela se mantém muito calma, mas por dentro ela tá sempre meio irritada e bolada, sabe, sempre na defensiva. Cara, isso é muito materialização. Então, pra gente fechar aqui, eu aposto que a Shadow é uma materializadora. A segunda da lista aqui é a Pion, que é representado pelo coelho no Zodíaco. Vou ser sincero pra vocês, galera, acho que essa Zodíaco aqui foi a mais complicada da lista, porque realmente a gente não tem nada significativo da Pion no mangá e no anime. Não tem mesmo, é impressionante. Durante a reunião com os Zodíacos, a Pion sempre manteve aquele olhar morto, sem expressão, inexpressivo, pra falar a verdade. Parece que tá sem muita vontade de estar ali. E aquele comportamento despreocupado, sabe? Tipo, meio que, dane-se o que vai acontecer. Porém, um contra-argumento a isso é que ela tem os argumentos muito bem fundados, não é à toa que ela mandou vários argumentos pro Pariston, assim, meio que alfinetando ele e de coisas grotescas que o Pariston faz. Então a gente vê que ela é inteligente, ela sabe das coisas que estão acontecendo, só que ela tá tipo, tô nem aí pra nada. Só que aí a gente tem uma mudança total de comportamento que durante as eleições para o 13º presidente, lá no auditório, ela já se mostrou uma pessoa muito mais enérgica e muito mais pra frente. Extremamente animada, falando com o público. Inclusive ela entrou em êxtase quando o Leório deu um soco lá no Jin. Então assim, é uma mudança de comportamento muito brusca. Outra coisa que na divisão dos trabalhos dos Zodíacos em relação ao continente negro, a Pion ficou na divisão de inteligência. Ela também é uma Hunter de documentos antigos e especialista em linguística. E só com isso aqui já dá pra gente pensar que ela tá nos 3 grupos inferiores do diagrama de aura: especialização, materialização e manipulação. Porque mexe com essa questão de inteligência e pensamento, esses 3 grupos estão mais relacionados. Não que os outros 3 lá de cima não possam fazer, claro que podem, mas é meio que um senso comum a gente pensar dessa forma. Eu vou ser bem sincero pra vocês, galera, eu olhei de forma geral pros Zodíacos e na minha concepção não tem especialista. Mas pra essa Zodíaco aqui eu vou dar uma de louco, é maluquice aqui, tá? Eu vou falar a verdade, aqui não tem muita lógica no meu embasamento, mas eu acho que a Pion é a especialista do grupo. Tô na maluquice, podem me julgar, mas eu acho que ela é a especialista sim. O próximo da nossa lista é o Kanzai, que é representado pelo tigre no Zodíaco. Bom, o Kanzai se demonstrou uma pessoa bastante instável que demonstra logo o seu sentimento de primeira, ele não se segura muito. Ele não pensa bastante antes de falar, ele é bastante ostensivo, ele se irritou com o Pariston facilmente, sem contar também que ele se demonstrou em ser uma pessoa bastante simplória. Pra vocês terem noção, o Pariston até tira uma com a cara dele, falando que ele teria dificuldades com questões matemáticas e com um vocabulário bastante reduzido. Sem contar também que quando o Kurapika se reúne com os Zodíacos, ele aponta diversas questões e fala a respeito de um traidor e tudo mais. O próprio Kanzai se impressiona e pensa, cara, como é que você sabe disso? Então, o Kurapika, sendo um materializador, um cara lógico, pensa bem, estrategista, já sacou diversos pontos que o Kanzai, que era um Zodíaco que estava no meio da bagunça sempre, deve ter demorado a chegar a essa conclusão, ou tipo, pensou, cara, esse cara acabou de chegar aqui, como é que ele já sabe disso, né? E pra corroborar ainda mais o que eu tô falando, o Kanzai ficou na divisão de defesa, galera, dos Zodíacos. Ele mesmo afirma, vou deixar as coisas difíceis pra vocês e complicadas, e quando a gente chegar no continente negro, pode deixar que quem se aproximar de vocês, eu vou destruir, eu vou acabar.
Ou seja, um cara totalmente prático e que foca mais em batalha, vamos dizer assim. Eu acho que a gente não precisa nem falar mais nada, né, galera? Tá bem claro que o Kanzai é um aprimorador. Bom, o quarto zodíaco é o Botobai, que é representado pelo dragão. Infelizmente é mais um zodíaco que a gente também não tem muitas informações, foram bem poucas mesmo. Pelo seu tipo físico, ele aparenta ser um cara bastante forte, né? Ele parece ser bastante musculoso, apesar daquela monte de roupa que ele utiliza, dá pra ver que ele é um cara forte sim. E ele também é bastante sério, mas eu senti um pouco de simplicidade em alguns momentos no Botobai. E aí o que eu acho que mais me inclinou para minha decisão é que o Botobai ficou na divisão de defesa também, junto com o Kanzai. Inclusive, ele junto com o Kanzai tiveram a mesma opinião a respeito do Morel e o Novo não serem bons hunters para terem ajudado o Netero contra as formigas quimera. E aí tiveram ali meio que a mesma opinião exatamente. Eu falei, isso tá esquisito. E ele também é um hunter de terroristas, o que demonstra que ele deve ser um cara muito mais pra frente em relação ao combate. Então eu acredito que o Botobai também é um aprimorador. Quinto da nossa lista, o Mizaiston, que é representado pelo boi no Zodíaco. Bom, basicamente o Mizaiston poderíamos dizer que é um dos mais fáceis, até mesmo porque ele já demonstrou ao menos uma habilidade NEM que ele tem. Ele também se demonstrou bastante estrategista, muito calmo, muito meticuloso com diversas coisas. Sem contar que ele é um hunter criminal, né, galera? Bastante pragmático, gosta de seguir diversos passos para poder alcançar o seu objetivo. Ele gosta de seguir estratégias e táticas bem pensadas. Podemos ver que ele parece que vai trabalhar muito bem com a Shido e com o Kurapika. E no mangá ele demonstrou uma habilidade NEM chamada de Cross Game. Eu não vou entrar no foco de explicar essa habilidade, até mesmo porque não é o intuito desse vídeo, galera. Mas ao meu ver, ela é uma habilidade de materialização e provavelmente tenha manipulação também. Mas aí teria que analisar e ver isso num futuro, eu vou explicar no Explicando Habilidades NEM. E no meu ver, eu acho que com tudo que eu falei, um cara lógico, pensativo, estrategista, muito calmo, e também quando ele estava conversando com o Pariston, ele se irritava. Ele se mantinha calmo, mas ele ficava irritado por dentro. Cara, isso é muito materialização também. Não tem como. A habilidade que tem indícios, né? Na realidade, nem indícios. Ela tem materialização ali sim. E mais a sua personalidade, cara, com certeza o Mizaiston é um materializador sim. O sexto membro do Zodíaco vai ser a Gero ou a Gel, que é representada pela cobra. Bom, a Gero nos demonstrou uma parada bastante interessante, que foi aquele braço dela que é uma cobra, né, rapaziada? Ela utilizou meio que pra ameaçar o Pariston. E aí já me pareceu algo manipulado. Ela também me parece uma pessoa bastante lógica em decorrência dos diversos argumentos que ela soltou no mangá. Outro fato também é que ela é uma hunter de venenos e uma médica legista, o que me faz pensar ainda mais que os poderes dela estão associados de fato à manipulação. Eu também pensei em transmutação, de repente tipo uma aura com propriedades de veneno. Talvez, né? Não sei se eu fui muito longe, mas a transmutação e a manipulação são grupos opostos. Isso me soa muito contra-intuitivo. Eu sei que a Gero poderia ser uma manipuladora e utilizar a habilidade de transmutação, porque ela teria 40%, só seria muito complicado para ela utilizar, mas ela poderia, não quer dizer que ela não possa. Mas eu acho que a personalidade dela se encaixa muito mais com a de um manipulador. Ainda mais aquele braço de cobra dela que também parece ser algo manipulado. Por isso, não tem como eu não escolher a manipulação. Eu acho que a Gero é sim uma manipuladora. O sétimo membro do Zodíaco é a Cluck, que é representada pelo Galo, e inclusive é uma personagem que eu gosto bastante. Apesar dela ter aparecido pouco, mas ela é uma emissora, né, galera? O melhor grupo de aura já inventado, não tô brincando. No geral, a Cluck se demonstrou uma pessoa bastante instável e muito nervosa, pavio curto e pouca paciência. E a gente viu que ela é bem estressadinha, ela sempre estava junto com o Kanzai ali, gesticulando, discutindo e reclamando. Nas funções do Zodíaco, ela ficou na divisão de biologia, ela tem também habilidades de dança e música. E aí, quando fala de música, né, galera, você já pensa logo, pô, emissão. E por último, mais importante, ela utilizou uma habilidade onde ela controlou diversas aves para levar a notificação de que iria ter uma eleição para o próximo presidente da Associação de Caçadores. E com essa habilidade, podemos concluir que ela está utilizando um NEM de manipulação, né, galera? E pela quantidade absurda de aves simultâneas, NEM de emissão também.
Sem contar que eu já falei que ela também trabalha com música, ou seja, é emissão. E aí você poderia pensar, Douglas, mas e a manipulação? E aí eu vou ter que unir a questão da personalidade dela. Ela é muito estressadinha, ela é muito nervosinha. Então, com a habilidade ali que tem manipulação e emissão e ela tendo esse tipo de personalidade, a gente une e já dá pra ver que ela é uma emissora sim. E é uma emissora que explora um grupo adjacente que é da manipulação, que é super normal. Oitavo membro é o Jinta, representado pelo Carneiro. Bom, esse daqui foi outro que é muito difícil, galera. Vou ser sincero pra vocês, eu achei muito complicado. O que mais me chamou a atenção nesse personagem aqui é que quando ele ficou sabendo da morte do Netero, lá na reunião dos Zodíacos, ele estava desesperadamente chorando e muito triste. E por conta dessa honestidade e simplicidade, já me levantou o sinal de que ele poderia ser um aprimorador. E aí o problema é que o Jinta ficou na divisão de biologia. Tudo bem, ele é um hunter de animais ilegais e guarda florestal também. Isso aí bate, tudo bem. Mas em relação à sua aura, eu acho que isso aí não ajudou em nada. E assim, sinceramente, eu não tenho muitos pontos pra ele, galera. E acho que pela simplicidade, pelo aquele choro que ele teve, tem muito cara de aprimoramento. Eu vou apostar que ele é um aprimorador, mas, cara, muito difícil mesmo. O nono membro é o Saio, que é representado pelo macaco no Zodíaco. As aparições do Saio são bastante interessantes. Eu quero destacar o fato dele atacar o Jin com palavras. Lá durante a reunião dos Zodíacos, ele meio que fica numa provocação com o Jin. E isso me parece muito uma atitude de um transmutador. Não que outras pessoas não possam provocar, mas o transmutador gosta de uma confusãozinha. Sem contar, galera, que ele é muito cínico e também tem um aspecto de ser um cara muito mentiroso. E aí ele utiliza um Bo, que é aquele tradicional bastão feito de bambu japonês. O que sugere que ele deva ter boas habilidades de combate e eu acredito que ele não esteja tão longe do grupo de aprimoramento. E ele também faz parte da equipe de defesa, galera, na divisão dos Zodíacos em relação a ir ao continente negro. Outra coisa também é que ele é um artista marcial. Cara, tudo me indica que ele tá entre os 3 grupos lá de cima do diagrama. Mas como eu falei, pela sua atitude provocadora, o seu ar cínico, ele tem muito a cara de ser um transmutador. O 10º membro é o Sátio, que é representado pelo cavalo. Esse aqui é outro personagem muito sereno, muito tranquilo, bastante calmo e muito racional também. Foi ele que foi demonstrado ter um insight que a votação entre os membros do Zodíaco teria uma divisão de votos bem peculiar. Sem contar também, galera, que ele ficou responsável pela divisão de inteligência. Ele também é um hunter de problemas e faz tudo, ou seja, é um cara que busca soluções. Então já me inclina a pensar muito nos 3 grupos inferiores do diagrama de aura. Eu vou ser bem sincero pra vocês, galera, eu acho que o Sátio combina bastante com a materialização, só que materializadores a gente já tem muito. Eu coloquei a Shida, eu coloquei o Mizaston, tem o Kurapika, que chegou agora também. Então eu acho que mais um materializador, isso me causou uma confusão. Falei, cara, apesar de parecer, eu acho que não é. Então na minha visão e pela personalidade do Sátio, eu acredito que ele seja um manipulador. 11º membro do Zodíaco é o Pariston, que é representado pelo Rato. Bom, eu acho que o Pariston ele tem 2 vertentes. Ele é extremamente manipulador e adora mentir e distorcer os fatos. Ele nunca fala o que ele acha, ou se ele fala, é sempre mudando alguma coisa. E na minha visão, o Pariston poderia ser tanto um manipulador, pela parte lógica e inteligente como ele prossegue com as coisas, mas também um transmutador por essa questão de distorcer os fatos, não demonstrar quem ele é de cara. Ele sempre gosta de ficar meio oculto, parece que é, parece que não é. E aí eu acho que é bastante complicado, ele tá bastante dividido entre esses 2 grupos. Mas pra gente poder fechar mesmo, eu acredito que o Pariston seja um manipulador. Eu acho que ele ainda tem mais a ver com um manipulador do que com um transmutador. E o 12º membro do Zodíaco é o Jin, né? Pra falar a verdade, o Pariston e o Jin não são mais membros, mas é interessante a gente colocar aqui até mesmo porque o Leório e o Kurapika a gente já sabe qual é o tipo de NEM deles. Bom, o nosso vagabundo favorito aqui é uma incógnita, né, galera? É muito complicado falar do Jin. Tudo que o Jin demonstrou até hoje, todas as evidências e as coisas
coisas que a gente viu determinariam que ele seria um emissor, não teria como a gente discutir isso. Ele é muito volátil, ele se irrita facilmente também, e se acalma muito facilmente também, tem tudo a ver com o emissor. Podemos ver isso lá no auditório, onde estão todos os caçadores da associação. A gente viu também o diálogo do Jin com a Shido, ele se irrita e se acalma muito rápido. Ele com os caçadores que fazem parte do time do Beyond, a mesma coisa, se estressa muito rápido, já fica logo tranquilo. E a gente viu isso em vários momentos. E aí, para completar e deixar uma problemática muito grande, o Jin utilizou 3 habilidades NEM, que são 3 habilidades NEM de emissores. Tudo bem que ele fala, é uma habilidade minha, essa capacidade de meio que replicar a técnica de terceiros. Mas é muito complicado porque só foram habilidades de emissor. O soco remoto do Leório, aquela habilidade de ultrassom que serviu mais como um radar e também aqueles disparos de aura bizarros de poderosos. Só que ao mesmo tempo, né galera, o Jin é um cara extremamente inteligente, sempre tá à frente das demais pessoas. Ele pensa muito lá na curva, enquanto as pessoas estão pensando aqui, o Jin já tá pensando lá na frente. Para vocês terem noção, nas eleições para o 13º presidente, o Jin já sabia do resultado de tudo. Ele só tava se divertindo. Ele já sabia o que o Pariston ia fazer. Enquanto a Shido tava tentando vencer o Pariston, o Jin já sabia o resultado. Tanto que ela foi se consultar com o próprio Jin, tipo, cara, o que eu faço? Porque eu não entendo o que o outro lá tá fazendo. E o Pariston também é extremamente inteligente. E aí, né, galera, o Jin tem conhecimento de diversas coisas. Línguas antigas, história, sem contar nas habilidades de transmutação dele que são excepcionais. Naquele jogo Ibokuro ele demonstra isso. Então fica muito complicado de você conseguir encaixar o Jin em algum lugar. Muitas pessoas acham que o Jin é um especialista. Eu sinceramente não acredito que ele seja um especialista. E eu vejo que o Togashi está com muita dificuldade de determinar isso, porque eu acho que ele pensa, cara, onde eu vou encaixar ele para poder fazer sentido? Porque dependendo de onde ele colocar, possa ser que não faça sentido e muitas pessoas vão achar horroroso a escolha dele. Mas é como eu falei, galera, eu sempre achei o Jin um emissor e continuo achando que ele seja um emissor. E aí não é só por tudo que foi mostrado não, galera. Sabe quando você tem aquela intuição dentro de você que você pensa, cara, esse personagem é isso? Cara, eu sinceramente acho mesmo que ele seja um emissor. E aí, pra completar, olha só que curioso. O Jin saiu dos Zodíacos e quem entrou no lugar do Jin? O Leório, que era um emissor. Muita coincidência, né? E isso me soou muito suspeito, galera. Me fez a antena ficar mais ligada. Eu falei, cara, eu acho que o Jin é sim um emissor. Então é isso, guys. Essas foram as minhas opiniões a respeito do tipo de aura dos membros do Zodíaco. Como eu falei, isso aqui foi baseado boa parte em achismo, em algumas coisas que eu achei pareciam que fazia sentido. Então assim, não dá pra levar isso aqui a sério, né? Mas foi mais uma dinâmica aqui mesmo. E aí eu quero saber de vocês, bota aí nos comentários qual é a sua opinião sobre todos os membros do Zodíaco, que eu vou estar muito interessado em ler cada comentário e conversar com vocês lá. Como sempre eu faço, né? É sempre muito bom. Bom, então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero em um próximo vídeo, é claro, te ver mais uma vez aqui no Mundo dos Caçadores. Valeu, falou e fui.